Tudo bom, gente? Professor Ronaldo, de volta para falar sobre absolutismo monárquico, processo de modernidade. Como é que a gente pode resumir o que seria absolutismo monárquico? Que é um processo histórico de centralização de poder político nas mãos dos monarcas europeus. Ao longo da Idade Moderna, na verdade, esse processo começa ainda dentro do feudalismo, mais precisamente na Baixa Idade Média, e vai se estender durante basicamente toda a Idade Moderna. A primeira questão que a gente precisa lembrar seria o conjunto de fatores que acabou motivando esse poder cada vez maior na mão dos monarcas. Eu posso dizer para vocês que se eu estou falando de um processo de centralização política, o primeiro fator que eu posso falar é a centralização dos feudos, o próprio processo de formação dos estados modernos. Lembramos que num determinado momento esse monarca ele pode ser um senhor feudal, um suzerano, e num determinado momento, com esse processo de padronização, de centralização política, administrativa, territorial, ele passou a ter mais poder em suas mãos, de legislar, de dominar um exército nacional permanente, certo? Sem dúvida nenhuma, ele vai ter um maior número de súditos. Portanto, você já enxerga esse processo de aumento desse poder real. Depois que começou esse processo, eu posso falar de outros que acabaram efetivando essa concentração de poder. Por exemplo, o expansionismo marítimo. Olha lá, o expansionismo comercial e marítimo europeu. Vamos pegar como exemplo a monarquia portuguesa. Antes desse expansionismo, a monarquia portuguesa, territorialmente falando, é uma diminuta, uma estreita faixa de território dentro da Península Ibérica. Depois desse processo expansionista, a gente pode lembrar que falamos de um império colonial português. Portugal terá territórios na América. O Brasil, Portugal, terá territórios na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Portanto, você enxerga um considerável crescimento dessa rede econômica, comercial, controlada por parte do Estado português. Obviamente que o poder desse monarca, e aí eu incluo a questão econômica, cresce consideravelmente. Se pegarmos o exemplo da monarquia espanhola também, explica bacana. Porque você, depois do processo de colonização da América por parte da Espanha, você fala da Espanha dominando importantes áreas mineradoras na região do México, certo? Zacatecas, na região do Altiplano Andino, com Potosí. Portanto, você fala de um império colonial espanhol também, que economicamente, comercialmente, dá cada vez mais poder a esse monarca espanhol. Associado a esse processo de expansionismo, como consequência dele também, podemos relacionar a colonização da América. Acabei de falar, olha, a Espanha coloniza importantes áreas mineradoras do continente americano. Isso fortalece sua economia. A questão do metalismo estabelecido, valorizado pelo mercantilismo. A colonização da América vai permitir a exploração de mão de obra local, através do trabalho compulsório, através do trabalho escravo, estabelecimento do exclusivo metropolitano. Portanto, todos esses fatores associados à colonização faz com que essas monarquias europeias ganhem uma grande força econômica. E, obviamente, isso acaba se traduzindo em poder político na mão do monarca. Um outro fator que eu também já comecei a citar é o próprio mercantilismo, que a própria essência econômica do mercantilismo já favorece o monarca. O rei francês bateu no peito, certo? Disse que o Estado sou eu. O mercantilismo diz que o Estado ele intervém na economia. Uma das principais características mercantilistas é o intervencionismo estatal. Portanto, certo? Se o Estado é o monarca e se esse Estado direciona, controla a economia, claro que o poder desse monarca é cada vez mais evidente. E um outro fator histórico que também fortalece o monarca, e nesse caso podemos pegar o exemplo da Reforma Anglicana, é o reformismo religioso, é a reforma protestante, certo? Quando eu falo de reforma protestante, eu coloco, uma das causas políticas do reformismo é você estabelecer a supremacia do poder nacional do Estado frente ao poder universal da Igreja Católica, A essência política da reforma já explica essa associação com o absolutismo.
E como eu disse, dá para usar claramente a questão do anglicanismo. Basta pensarmos num ato de supremacia de 1534 estabelecido pela Inglaterra no Henrique VIII. Né? A anexação das terras da igreja, da riqueza da igreja, que são incorporadas ao patrimônio do Estado, né? E o monarca se transformando na figura principal da religião, passa a ser chefe religioso também. Então, sem dúvida nenhuma, a afirmação do poder nacional, a afirmação desse poder monárquico. Eu costumo fazer uma brincadeirinha, é uma brincadeira, claro, mas você pode pensar aqui, ó. Na hora da formação das monarquias, né, da formação dos estados modernos, aí eu brinco e coloco aqui, ó, Fn é igual a R mais B sobre SF mais IC mais T. Ronaldo, que diabos é isso? É uma fórmula matemática? Não, é uma brincadeira de história. Olha lá, formação da monarquia é igual à aproximação dos interesses do rei com a burguesia, que naquele momento vão se sobrepor aos interesses dos senhores feudais, que perdem sua autonomia frente a esse monarca. A Igreja Católica também perde sua autonomia frente ao Estado, como eu acabei de falar, e os trabalhadores que normalmente perdem, certo? Ao longo desse processo de consolidação, desse crescente poder na mão do monarca, aí tu vê que essa equação, vamos brincar assim, histórico-matemática, ela altera. Desse lado aqui nós vamos colocar AM, as ondas do rádio, de FM para AM. AM é igual a R mais IC mais N sobre B mais T. O absolutismo monárquico é igual ao rei que se aproximou da Igreja Católica e da nobreza e começou a se sobrepor, né, ao poder da burguesia e dos trabalhadores. Então, ao longo desse processo que eu caracterizei aqui, você vê que a burguesia vai sendo relegada ao segundo plano. Vou falar disso nas características gerais aqui dessas monarquias absolutas, onde você vai notar que esses privilégios de classe, eles são colocados, como eu estou dizendo aqui, ó, nas mãos da nobreza e da igreja, do clero. É claro que, apesar do nome absolutismo, todo chefe político ele precisa de base de sustentação. Num primeiro momento, essa base de sustentação, pela proximidade de interesses, era a burguesia. Mas ao longo desse processo histórico, a coisa muda e o rei se aproxima de outras bases de apoio. No caso, a igreja e a nobreza feudal. Brincadeira à parte, é basicamente isso que acontece, tá? Ronaldo, qual é a fundamentação, né? A justificativa ideológica? Ou seja, a teoria que está por trás desse processo? Aí a gente pode falar de alguns pensadores, né? Famosos nas provas, né? Nos vestibulares, tá? Estou dividindo em teóricos laicos, leigos, ou seja, não religiosos, e teóricos religiosos. Já posso adiantar o espaço para você dizendo o seguinte, ó, normalmente na hora da prova, esses caras aqui, certo? São os mais famosos, tá? Normalmente eles são os mais famosos, esses três aqui. De uma maneira geral, todos eles vão fundamentar de uma forma filosófica, científica, racional, vamos colocar assim, ou religiosa, eles vão fundamentar essa concentração de poder, essa autoridade do Estado, essa autoridade do monarca. Maquiavel, ele é famoso por aquela frase, os fins justificam os meios. Dentro desse contexto aqui, o que ele está dizendo é, basicamente, ele está liberando o monarca para fazer o que for necessário. Ele está dissociando a questão política da questão religiosa, da questão moral. Portanto, ele está meio que liberando o rei, ó, faz o que for necessário para manter o funcionamento do Estado, o seu poder. Você está acima da questão moral. Você não é um indivíduo preocupado com moral, você tem que exercer poder. Se necessário, deveria usar a religião como forma de manipulação, certo? Se beneficiar do uso religioso. Tudo isso em nome do poder político. Seguindo essa linha do Maquiavel, Baudin e Grotius seguem basicamente a mesma batida, afirmando a autoridade do Estado sobre o indivíduo, afirmando a autoridade do monarca, do rei. O rei, ele é basicamente inquestionável. O indivíduo deve obedecê-lo, deve seguir esse indivíduo politicamente revestido. O monarca, ele representa a autoridade do Estado e, portanto, não pode ser questionado. Basicamente é isso.
tá? Agora, quem fecha isso bacana é o Thomas Hobbes. Vocês vão pegá-lo também na sociologia, na filosofia. Hobbes, um filósofo contratualista, vai colocar, digamos assim, com a sociedade um contrato de submissão. O homem comum, se ele entra numa de exigir seu direito, e se cada um dentro da sociedade fizer isso, caminhar em direção à busca do seu direito, isso vai gerar um caos, isso vai gerar muita contenda. É a hora que ele fala, né, daquela coisa do homem como lobo do homem. Portanto, ele vai chegar com a seguinte conclusão: a pessoa comum deve abrir mão de sua prerrogativa pessoal, do seu direito individual, e deve entregar na mão de um único síndico, colocamos assim. Essa única pessoa, ou esse síndico da vontade geral, seria o monarca. Portanto, está se firmando um contrato entre o indivíduo comum e esse chefe político, onde esse chefe político será responsável por administrar, por conduzir, digamos assim, as vontades e os direitos individuais. Tendo o norte político que a maioria tem hoje, galera, sabemos que isso é extremamente perigoso. O que mais, Ronaldo? Além disso, tem uma visão religiosa da coisa, uma questão chamada teoria do poder ou teoria do direito divino. Na verdade, colocada por um bispo francês, ele vai dizer que rei representa a vontade de Deus na terra. Portanto, um monarca, ele é um legítimo representante da vontade divina. Dentro daquele caráter religioso, galera, quem teria autoridade para questionar a vontade de Deus, se esse monarca é o representante direto dele? Usando os meios racionais ou filosóficos, ou usando uma base religiosa de argumentação, esses teóricos procuravam, em última análise, afirmar a autoridade do Estado diante do indivíduo, consolidar a autoridade do monarca. Ronaldo, dá para citar algumas características gerais dessas monarquias europeias? Vamos lembrar de algumas características bem marcantes, bem pertinentes, certo? Na política nós falamos, né? É um processo de centralização. Se esse monarca não pode ser questionado, como nós acabamos de falar aqui, provavelmente o autoritarismo será uma marca, né? A violência política, as perseguições, certo? As prisões, a intolerância política, uma marca desses governos, sem dúvida nenhuma. Na economia aqui, ó, acabei de falar ainda agora com vocês, mercantilismo, a valorização das práticas mercantilistas. E aí, a principal característica é a intervenção do Estado da economia. Você pega, olha, a característica da economia da época, lembra? Protecionismo alfandegário, metalismo, balança comercial favorável, são as características principais da economia nesse período. Na sociedade, Ronaldo, na sociedade nós vamos falar normalmente da hegemonia da nobreza, do clero. Né? Em alguns estados, né, economicamente mais fortes, você vê um processo de urbanização, certo? A ascensão social da burguesia, né? Mas o que chama atenção mesmo é a manutenção de privilégios de classe. Lembra que tem uma barganha, eu acabei de brincar aqui com vocês, ó, esse rei precisa do respaldo da Igreja Católica e da nobreza. Em troca, o que rola? Rola um agrado. Que agrado é esse? Normalmente, isenção de impostos para esses dois grupos aqui, para fundamentar o poder do monarca. Porque quem vai arcar com essa carga tributária nesse tipo de Estado, normalmente é a burguesia e a classe trabalhadora. E na questão da religião? A questão da religião parece a política. Se elas andam de mãos dadas, política e religião, certo? Olha lá, intolerância. Ronaldo, fala melhor dessa intolerância. Muito parecido com a política. Perseguição, guerras religiosas, tortura. Podemos lembrar da atuação do Tribunal do Santo Ofício, da questão da conversão dos nativos. Podemos lembrar da própria história da influência do Estado português aqui no processo de colonização do Brasil, onde você não poderia ser protestante, né? Se o nego metesse a mão em cima de um judeu, coitado dele, estava lascado. Então são claras características de um Estado autoritário, absolutista. Então, para fechar, eu só preciso dizer o seguinte: as manifestações absolutistas dos diferentes estados, tá? Eu tratarei ao longo do processo histórico, na Revolução Inglesa, na Revolução Francesa. Fica para uma próxima aula, tá bom? Abração, se cuida todo mundo. Valeu!